Gostaria de cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula onde, sem dúvida, o Espírito Santo, né, Deus, ele vai falar profundamente conosco. Eu conto aí com a participação dos irmãos para a gente poder refletir um pouquinho, né, sobre aquilo que Deus ele quer, né, e vai fazer em nosso meio, né, tem trabalhado em nossos corações nesse momento tão delicado, né, da nossa vida, da nossa história, enfim. Então hoje o assunto é atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade, né? São atributos importantes, são atributos que realmente fazem ou devem, né, lógico, fazer parte do nosso dia a dia, né, da nossa conduta cristã em meio às situações aí que acontecem, né? O texto áureo diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios capítulo 4, versículo 1. Verdade prática diz assim: a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciam no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade, né? Então, nós vemos aí a importância da nossa evidência no dia a dia, né? Para que haja o que? A unidade da igreja, né? Como um todo. Então, sem esses atributos, né, a humildade, a mansidão, a longanimidade, fica difícil, né, nós promovermos a questão da unidade, né? Então, hoje, infelizmente, né, muitos departamentos aí ao qual a gente, às vezes, né, depende, né, desses departamentos, né, como um todo aí, as pessoas sempre puxam a sardinha para o seu lado, então sempre há uma divisão. E na igreja que foi estabelecida por Cristo, o objetivo dela é se permanecer em unidade, né, juntos, né, para então podermos adorar, podermos glorificar e exaltar ao nosso Deus. Amém? Amém. Amém. Então, o objetivo geral aí, né, é mostrar que a unidade na Igreja de Cristo é o resultado, né, da humildade, da mansidão e a longanimidade na vida dos crentes, né? Então, sem dúvida, o resultado de tudo isso, né, uma igreja que está unida, uma igreja que está envolvida, né, com aquilo que Deus quer para as nossas vidas, sem dúvida o resultado vai ser um comportamento humilde, um comportamento manso, longânimo, né, e que às vezes nós não vemos muito hoje, né? As pessoas agem no impulso e acabam tomando decisões equivocadas no dia a dia. Os objetivos específicos: explicar um pouquinho, né, que a humildade, ela é o que? Ela é uma virtude indispensável, né, para a comunhão. Então, um ambiente onde há comunhão, sem dúvida, esse atributo ele está inserido, né, a humildade na vida das pessoas. Então, isso é indispensável para a nossa vida, né? Agora, muito mais que explicar, né, é a gente refletir, né, o quanto nós estamos sendo verdadeiramente humildes, né, reconhecendo a grandeza de Deus,
no nosso dia a dia. Então isso é importante. Vamos aqui enfatizar também que mansidão, ela produz o quê? Crentes que promovem paz e a conciliação, né? Então, quem nutre esse sentimento, né, essa virtude, esse atributo, sem dúvida é uma pessoa que promove paz, que ela trabalha no sentido de conciliar as pessoas, né? Então, o mundo quer a separação de tudo, né? Quer a cisão de tudo, a cisão da família, quer destruir as bases, né? Os alicerces ao qual Deus, ele instituiu. E nós, né, como cristãos, precisamos promover o quê? Um ambiente de paz, um ambiente onde há essa união, né? Onde é um ambiente unido, né? Onde você, quando você entra naquele grupo, você se sente acolhido, e aí você consegue superar, né, as suas dificuldades. E também frisar o quê? Que a longanimidade, né, ela capacita o cristão a tolerar falhas alheias, né? Nós, como cristãos, falhamos. O que vocês acham? Muito, né? Nós somos falhos. A todo momento, né? Às vezes a gente, numa situação ou outra, né? E como nós devemos agir nessas situações? Vamos lá participar, irmãos. Eu não entendi a pergunta, o Elimar cortou. Como nós devemos agir diante, né, das falhas alheias? A gente tem que reconhecer, né, quando nós falhamos. E eu até brinco, eu tenho uma amiga que ela fala assim pra mim: nossa, só você que me ouve, né? Você é minha melhor amiga. Eu falo: olha, não coloca tanta expectativa, porque eu sou falha. Eu nunca vou ser 100%. Porque às vezes as pessoas colocam tanta expectativa na sua amizade, que aí acontece algo, quando você falha, a decepção é muito grande, né? Então eu sempre friso muito isso para ela: olha, eu sou falha, eu sou muito falha, né? Mas a gente sempre procura, né, dar o melhor da gente para as pessoas, né? Uhum. Mas nós falhamos, não tem como ser 100%, igual dentro de um relacionamento, de um casamento, numa amizade, seja qual área for, né? Nós falhamos, não tem como não falhar, né? Nós somos seres humanos imperfeitos, né? Porque perfeito só Jesus Cristo. É verdade, né? Então, concordo, né? Nas várias situações, né, de relação, como você bem disse, né, nas amizades, relacionamento conjugal, principalmente, né, também no trabalho. Então, nós, a todo momento, né, quando expostos a uma situação, a gente corre o risco de cometer falhas. E nós precisamos entender, né, o que levou essa pessoa a cometer essa falha. Então, esse é um dos objetivos também, que às vezes, se nós tomarmos alguma decisão, um ímpeto, pode ser que a gente seja uma decisão que, ao invés de melhorar a situação, pode causar um transtorno, uma briga, né? E aí, enfim, as pessoas acabam tomando isso, absorvendo isso, né? E, enfim, os relacionamentos são afetados, né? E principalmente o nosso relacionamento com Deus, que acaba sendo prejudicado, né? Mas que nós possamos entender, né? E principalmente olhar para nós, né? Porque é muito fácil às vezes apontar a falha do outro, né? Mas é uma luta interna, né? Que a gente possa falhar menos, né? No dia a dia. Mas enfim, a lição vai abordar essas questões e eu conto aí com a participação dos irmãos. Aleluia. O texto áureo diz assim:
Efésios 4, né, versículo 1 ao 4, e Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao 12. Efésios 4: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses: Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que ande dignamente diante do Senhor, agradando em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então, a palavra muito interessante, né, que realmente trabalha, né, essa questão do atributo, onde nós devemos fortalecer questões internas, né, questões que trabalham que a nossa postura diante de um mundo que vive em conflito, né? O mundo vive em conflito. Ocorreu esse fato, né, dessa pandemia, já ocorreu aí esse caso lá nos Estados Unidos, né, que viralizou o mundo, né, mexeu com o mundo. Então o mundo, conflito de cá, protesto de cá, jogo de interesse, enfim, nesse mundo onde, nessa turbulência, né, e nós como cristãos, como nós devemos nos comportar, agir? Que palavra nós temos diante do mundo em constante conflito? Então esse é o que, imagino que é o que Deus quer nos trazer, né? Qual é a bandeira da igreja? Qual que é a minha postura diante de toda essa situação? Amém, irmãos? Estão me ouvindo aí? Tranquilo? Amém. Eu vou interagindo com vocês, de repente, né, pode ser que eu perca aqui a conexão, mas vamos juntos aí e refletir, e conto aí com os comentários de vocês. Então, após concluir essa oração intercessória em favor da igreja, e ao mesmo tempo, né, estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa o quê? A enfatizar a unidade, né, a necessidade da unidade dos crentes. Isso lá nos tempos bíblicos, né? E hoje eu entendo que não é diferente, né? Assim como era o desejo do apóstolo, né, através, né, de Deus, né, trabalhando na vida dele, né, deixando esse registro. E hoje, mais do que nunca, né, Deus, ele quer que nós vivamos em unidade, em meio a essa situação turbulenta, né? Então, nessa lição nós vamos estudar o quê? Virtudes que são fundamentais. Para nós mantermos a unidade, é impossível sem a humildade, sem a mansidão e sem um comportamento longânimo, né? Então são virtudes que levam a igreja a viver uma perfeita unidade, né? Conforme então a palavra de Deus. Então esse é o caminho, né? Para nós podermos vivermos unidos.
E nós louvamos a Deus, né? Que mesmo em meio a essa situação onde o distanciamento foi necessário, mas através dos recursos tecnológicos, essa igreja, ela manteve a unidade, né? O contato através dos grupos, né? Pequenos grupos, os meios, né? Que cada um utilizou. Então isso é importante, né? Sentir, né? Que o seu irmão, ele está intercedendo por você. E é gostoso, né? Quando nós estamos envolvidos, né? Com a obra, com a igreja, e você sente, né? Um apoio, né? Dos irmãos. Você sente, né? Que tem alguém intercedendo por você. Você sente que tem alguém que se compadece, né? Com o seu sentimento. Então isso é fundamental. E a igreja é para isso. A igreja é para trabalhar o fortalecimento, né, da pessoa no dia a dia e também, né, buscar a glória de Deus. Ok? Então, para haver unidade, ela é preciso humildade. Humildade. O que seria humildade, né? Um modo digno do viver cristão. Nós, como membro do corpo de Cristo. Na visão de vocês, como esse atributo ele está sendo aplicado no dia a dia da igreja, ou até mesmo nos ambientes ao qual nós estamos vivendo? Como vocês enxergam, né, a aplicabilidade, né, desse atributo no dia a dia? Gostaria da participação de vocês, não me deixe sozinho, que depois vai subir para o YouTube e a gente não pode ficar no vácuo, né? Estão me ouvindo bem? Irmãos? Sim. Está ouvindo? Estão me ouvindo? Amém. Sobre humildade, alguém quer comentar alguma coisa sobre esse atributo? Os irmãos estão tímidos? Sim. Faz parte. Então, humildade é o quê? O modo digno, né, de nós vivermos, né? Nós como membros do corpo de Cristo, né? Então, a humildade, ela não é aquela questão da pessoa viver com vitimismo, né, com coitadismo, não é nada disso. Um comportamento humilde, ele tem que estar no nosso DNA. É um desafio, né? Muitas das vezes nós somos envolvidos, né, em situações que às vezes muitos acham que são, né, o tal, mas é um perigo. Então nós precisamos estar atentos a isso, porque Cristo, ele foi uma maior demonstração de humildade, né, com todo a sua majestade e poderio. Então ele nos ensinou essa questão de sermos humildes, né? Então lá, o próprio Cristo, ele não teve a usurpação de ser igual a Deus. Ele poderia, né, agir com todo o seu poder, atuar, mas ele não se atreveu, né, a usar todo o seu poder. Muito pelo contrário, ele nos deixou um ensinamento, né, para que nosso comportamento fosse diferenciado, né? Não deixar entrar em nosso coração
né? O ego em si, né? O egoísmo, o sentimento de superioridade, mesmo em situações ao qual nós, por N questões, né, podemos ter certas vantagens, mas nós devemos reconhecer, né, que é fundamental nós termos humildade no nosso dia a dia, pensar no coletivo, né? Hoje o mundo está muito individualista, né? Então isso é um perigo, e isso não faz parte da igreja, da essência da igreja, né? Então as pessoas hoje estão envolvidas, né, com seu próprio ego, com suas próprias conquistas, e atropelam, né, pessoas, sentimentos, princípios, e infelizmente, né, muitas das vezes está avançando no meio cristão. Então nós vemos aí grandes instituições aí, né, grandes igrejas e tal, que às vezes deixa ser tomada por um sentimento aí de superioridade e tal. Devemos ter muito cuidado, né? Nós só somos alguém porque Cristo é sobre a nossa vida. Então é um treinamento constante, né? A gente está vivendo na presença dele, buscando a presença dele, porque se você e eu estamos até aqui, foi porque Deus nos ajudou. Deus está sendo sobre a nossa vida. E Ele tem planos lindos, tremendos para a nossa vida. Só que depende do nosso comportamento, depende da nossa postura, né, perante as situações. Se nós estamos tendo a humildade de reconhecer a grandeza de Deus na nossa vida, né? Então isso é fundamental. Efésios 4:2 diz: sejam completamente humildes e dóceis, né? Pacientes, suportando uns aos outros. Então não é fácil, né? Falar da teoria é uma questão, mas ter um comportamento, né, humilde, dócil, paciência nos dias de hoje, né? Hoje nós, muitas das vezes, não temos muita paciência no dia a dia, não suportamos algumas questões, né? Às vezes o irmão falha com a gente e a gente às vezes não tem paciência e acaba agindo de uma forma que vai magoar, que vai entristecer, e corre-se o risco daquele irmão sair da presença de Deus, né? E quando ele cai no mundo, o inimigo ele já laça essa pessoa, né? E enfim, se não for misericórdia de Deus, acaba não voltando. Quantos, né, passaram em nosso meio, que por situações ou outra, que às vezes é situação irrisória, acabaram saindo. E às vezes, depois que ela é laçado lá no mundo, não tem forças para voltar. Então é um desafio, não é fácil, mas nós precisamos estar atento a isso, né? Abraçar as pessoas, entender, ser paciente. Às vezes, né, vem uma palavra, né, na ponta da língua, é melhor refletir, parar, e em um outro momento, né, acaba aí que numa outra situação, uma boa noite de sono, você reflete e aí as coisas, né, se encaixam, se resolvem, e aí a pessoa conversa, dialoga, fala, não é nada daquilo, enfim, e aí as coisas mudam, né? Quando vem o orgulho, chega o que? A desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Provérbios 11:2, né? Então, quando vem o orgulho, entrou o orgulho no coração, já era. É só olhar na história, né? É só a gente olhar para o que está acontecendo.
Quantas pessoas, né, que estavam indo muito bem, né, na sua vida, de uma forma geral, mas entrou o orgulho, entrou a prepotência, chegou a decadência da pessoa, né? Às vezes o orgulho atinge um nível tão alto que de repente ela acha que não precisa de Deus. E aí é esse momento que o inimigo começa a trabalhar na vida da pessoa. E aí entra em declínio. Declínio moral, espiritual, né? Financeiro. Ou até mesmo não, a pessoa sai da presença de Deus, acha que não precisa mais. É bem financeiramente aí fora, mas não tem a graça de Deus, né? Não tem a presença de Deus. Então, se torna uma pessoa, né, desgraçada, em declínio espiritual. Então, que nós possamos, né, sermos sábios, né, a todo momento, né, e no trato com as pessoas, no dia a dia. Outro ponto, humilharmos diante de Deus, né, humilharmos diante do Senhor. Então, a igreja promoveu esses momentos de oração, né, importantíssimo. Essa condição da pandemia, ela propiciou um tempo maior para nós estarmos em casa, né? E será que o quanto eu me humilhei diante de Deus, né? O quanto eu busquei ao Senhor? Muitos de nós, né? Eu me incluo. Não tenho tempo, né? Não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Então, algumas coisas, alguns legados a quarentena vai nos deixar. Quanto tempo, né, a mais eu fiquei em casa que eu poderia estar fazendo algo, né, diferente perante a presença de Deus, né? Que às vezes eu deixei de fazer. Mas quando nós, né, aplicamos isso diante de Deus, Ele sem dúvida vai nos exaltar. Então ainda dá tempo, né, para nós humilharmos mais ainda debaixo da potente mão do Senhor, que no seu tempo Ele vai te exaltar. Então você que tem se humilhado, você que tem buscado, você tem se dedicado à obra, você que não tem medido esforços para fazer a obra de Deus, a boa notícia para você e para nós, né, que no tempo certo Ele vai te exaltar, Ele vai derramar a bênção na tua vida, né, Ele vai trabalhar no teu coração, na tua família, enfim. Na área que você está aí colocando diante do altar, no seu tempo Ele vai transbordar de bênção e você vai entender tudo aquilo que Deus tem feito, né, e tem permitido. Amém? Amém. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são o que? Riqueza, honra e vida. Provérbios 22:4, né? Então, a recompensa da humildade e para quem teme a Deus, né, é riqueza, honra e vida. Riqueza não apenas no aspecto financeiro, né, mas no aspecto espiritual, né? Uma riqueza espiritual, nos tornar rico, né? Quando nós temos um espírito em excelência, nós crescemos diante de Deus, né? Que dinheiro algum vai pagar. Dinheiro algum compra a paz de quem está bem espiritualmente com Deus. Não sei se na caminhada de vocês, né, se já ocorreu de vocês estarem bem financeiramente, mas está tão mal espiritualmente que você não vê motivo de alegria. Em outros momentos você não está tão bem financeiramente, mas você está com a vida tão no altar de Deus que você se sente bem, que você se sente alegre, que no momento certo Deus vai direcionar as coisas e vai dar tudo certo. Então isso é algo que não dá para entender, né?
É algo que Deus faz e às vezes não tem uma explicação lógica para isso, mas é uma questão fundamental para a nossa vida, né? Riqueza espiritual, honra e vida, né? Quando nós estamos vivos perante Deus, né? Quando nós estamos próximos a Ele, estamos buscando, né? Estar bem com Ele, nós nos sentimos vivos. Quando vem um problema, quando vem as dificuldades, nós temos uma outra estrutura, né? Para lidar com tudo isso. Um outro ponto, né? É necessário que Ele cresça em nossas vidas e nós diminuamos, né? Tem até um hino, né? Que Ele cresça. Então, Ele está crescendo na tua vida? A presença de Deus tem crescido, né? Na sua existência, na sua essência? Então, quando Deus ele cresce, né? Quando Deus ele tem espaço na nossa vida, sem dúvida, os nossos resultados são outros, né? A Bíblia está repleta de exemplos, né? Nesse sentido de pessoas, né? Que buscaram a Deus, que se dedicaram a Deus e sem dúvida Deus trabalhou na vida deles, né? Daniel é Moisés, Abraão, então pessoas que valorizaram a presença de Deus, né? Então que nós possamos valorizar essa oportunidade que Deus está nos dando, né? Todos os dias, inclusive hoje, nessa manhã, Ele quer crescer na sua vida, Ele quer transbordar a sua vida com a presença dEle, para que diante das adversidades você tenha estrutura espiritual para superar, para vencer, né? E tomar posse das bênçãos. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom, o que o Senhor exige, o que Ele simplesmente exige de nós é que nós pratiquemos a justiça em meio a essas situações que nós estamos vivendo aí, política, econômica, social. Praticar justiça parece um negócio assim impossível no dia de hoje, né? Porque como a própria palavra de Deus nos diz, né, que hoje haveria tempos em que o bom era chamado de mal e o mal era chamado de bom. Então, às vezes, você ser justo hoje é motivo de chacota, muitas das vezes. Mas isso faz parte, isso é uma exigência, né, do Senhor para a nossa vida. Que nós possamos ter uma postura diferente, né? Quantas pessoas vão nos induzir, vão nos convidar, é assim, vamos fazer assim, larga a mão de ser bobo. Não. É a justiça, eu vou fazer o certo, ponto final, mesmo que o certo possa até me prejudicar, possa até ser não tão vantajoso, mas que nós possamos ser justos, aí nós conseguimos dormir tranquilo. Se nós escolhermos o errado, acabou o nosso sono, nunca mais vamos dormir tranquilo. As nossas noites, né, não vão ser a mesma, porque sempre vão ficar aquela coisa, mas e agora, em se descobrisse, aí acabou o sono, já era. Então que nós possamos aqui amar a fidelidade, né, e andar humildemente com o seu Deus. Aleluia. Outro ponto, um exemplo, né, extraordinário sobre humildade, né? Quem quiser aprender um pouquinho, né, é só olhar para quem? Para Cristo, né, onde Ele próprio lavou os pés do discípulo. Aleluia. Isso é o que Ele quer fazer na nossa vida. Isso é o que Deus está fazendo conosco, né? Mesmo em situações ao qual nós não somos dignos, mas Ele dá esse exemplo, né? Lavou os pés ali do discípulo. E sobrenaturalmente, né, Ele tem lavado os nossos pés também, né? Lavado a nossa alma, purificado a nossa alma, derramou sangue inocente para nos perdoar, porque era para nós estarmos ali, né? Mas Ele, em ato de humildade, nos ensinou.
né, em meio às situações totalmente contrárias. Ele tem uma atitude diferente perante as situações. Ok? Então, a virtude da humildade era produzida no crente, e é o Espírito Santo que atua em nossos corações. E os humildes, né, se portam com simplicidade e cooperam com a unidade da igreja. Então, é uma cooperação com a unidade. Então, que nós possamos entender e aplicar, né, e reconhecer que é fundamental, né, esse processo, né, esse trabalho de Deus em nosso coração, para que nós possamos estabelecer a unidade da igreja, em nome de Jesus. Outro ponto, né, para haver unidade é preciso mansidão. Mansidão. Então, o que seria mansidão, né? É nada mais, nada menos que moderação nas nossas ações, né? Precisamos ser moderados nas nossas atitudes. Como nós já falamos, né, na introdução, muitas situações ocorrem na nossa vida ao qual nós somos muitas das vezes induzidos, né, a tomar atitudes precipitadas, né, na nossa vida. Decisões precipitadas. Quantas decisões eu tomei de forma precipitada e depois eu fui pensar direitinho, meu Deus, deveria ter refletido melhor, analisado melhor, né? E aí essas decisões acabam, né, afetando minha vida e outras vidas, enfim. Então é fundamental a gente ser moderado no nosso dia a dia. E a verdadeira mansidão não é fraqueza. Muitas vezes as pessoas, né, entendem, né, e a própria etimologia da palavra nos traz isso, né, manso, né, então significa que é uma pessoa ali, coitadinha, né, fraquinha. Não é isso. Não é sinônimo de fraqueza isso. Muito pelo contrário. Controle emocional. Quando nós conseguimos controlar as nossas emoções, controlar o nosso psicológico no dia a dia, sem dúvida, os nossos resultados da igreja como um todo, a nossa vida, sem dúvida vai ser outro. É a chamada inteligência emocional, né? Então, antigamente era valorizada a pessoa que tinha um QI elevado, né? Que é o coeficiente de inteligência. Pessoa inteligente, né? Capaz de absorver, assimilar informações, aprender e tal. Mas muitas das vezes quem tem um QI muito elevado, né? Em alguns casos, ele tem dificuldade de se relacionar. Ele age no ímpeto, ou é uma pessoa fechada, né? Agora, o que se valoriza hoje é o QE, que é o coeficiente emocional, que é a reação das pessoas em meio às situações adversas do dia a dia. Então, como eu me controlo as emoções diante das situações corriqueiras? Como eu reajo? Porque não adianta, no mundo hoje, apesar de sermos cristãos, nós estamos num mundo onde existem problemas, né? As pessoas às vezes nos interpretam mal, pessoas nos perseguem, pessoas querem o nosso mal, pessoas às vezes acabam criando situações para nos prejudicar, enfim, situações mais complicadas, e dentro da igreja também não é diferente, né? Tem muitas situações que às vezes, né, o nervo vai à flor da pele, né, em alguns casos. E como nós reagimos a isso? Será que eu também vou no nível, ou eu me controlo, faço a interpretação, né, de todo o contexto, analiso, recuo muitas das vezes para não causar um problema mais grave, e no momento oportuno eu conduzo a situação
e ela vai se resolvendo, né, de forma pacífica, de forma a conciliar, né, e não separar, e as coisas se resolvem. E às vezes é uma situação ali com alguma pessoa e de repente você vira um grande amigo dela, porque se resolveu de forma sábia, né? A Bíblia nos diz, né, que às vezes o que se cala, né, se passa como sábio muitas das vezes. Então às vezes é momento de nós calarmos e lá na frente a pessoa vai reconhecer, e você manter firme nos seus princípios. Não é fácil, mas é um desafio para nós como cristãos, né? Desenvolver a mansidão no nosso dia a dia. Então, mansidão lá não é uma fraqueza, né? Não é ser fraco, demonstrar fraqueza. Muitas das vezes a pessoa tem isso na mente e ela não quer agir de uma forma mansa porque ela vai, não, vou demonstrar fraqueza, então não posso isso, eu sou tal, de maneira alguma eu posso me rebaixar, de maneira não, eu tenho que responder à mesma altura, impor a minha posição, a minha opinião e pronto, final, e tem que valer a minha calma. Isso vai gerar um transtorno, né? E às vezes é tudo um equívoco que precisa simplesmente de um bom diálogo, de uma boa conversa, jogar as pedras, né, fora, e sem dúvida vai se resolver de uma forma diferente. Olha lá, mansidão torna o que? O crente evitar as pelejas, né? Quantas pelejas, quantas brigas, quantas discussões, né, no dia a dia acontece, dentro de casa, no trabalho, na escola, na igreja. Quantas situações ocorrem que acabam virando briga, e dessas brigas, enfim, palavras saem, ofensas, dores, né? Tristezas, mágoas, que as pessoas carregam às vezes por décadas. A pessoa lembra, na data tal, ela falou assim, 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 não converso com essa pessoa. Não é por aí. Mansidão, isso é bíblico, né? Isso é o ensinamento de Deus para a nossa vida, para que nós possamos aplicar e evitar as brigas e pelejas. Problema emocional, né? Nas relações, né? Na relação, principalmente a relação, né, de familiar. Quantos problemas, né? Dentro das famílias, né, que são a base da sociedade, quantas situações ocorrem, né, quantos casais se separam, porque não tem esse controle emocional. Às vezes deixa a situação atingir um nível onde a relação se torna insustentável, né? E às vezes surgiu de uma coisa minúscula, um pontinho minúsculo lá que poderia ter sido resolvido de uma outra forma, um bom diálogo teria resolvido. Enfim, que nós possamos, né, entender essa palavra, aplicar na nossa vida e também replicar para aqueles que tanto precisam ouvir uma palavra de ânimo, né, que ela possa entender e mudar sua postura perante as situações, né? Pessoas que às vezes envolvem em brigas, pelejas, situações complicadas da vida, né? Acabam ficando solitárias por situações onde talvez faltou humildade, faltou mansidão nos seus atos, né? E às vezes o seu emocional se abala, o inimigo toma conta, né? E aí vem a depressão, vem toda uma situação ao qual ela acaba desistindo de viver, né? Então que nós possamos levar essa palavra
as pessoas que precisam, porque muitas pessoas estão passando por isso nesse momento, né? Então, mansidão também. Oi? Uma coisa interessante dentro da lição que eu li foi que a mansidão, a verdadeira mansidão, né? Ela nos faz perseverar, né? Na perseguição e não nos deixa revidar, né? Aos maus tratos. Eu achei isso muito lindo, né? Importante. A perseverança, né? Muito bem colocado, né? Nós, muitas das vezes, né, quando queremos algo na nossa vida, nós desistimos muito fácil, né, das coisas. Eu vejo assim, né, no dia a dia, na própria minha vida, quantas vezes eu desisti tão fácil, né, daquele sonho, ou para resolver aquela situação. E aí nós precisamos ser um pouco mais, né, perseverantes, né? Até na longanimidade a gente vai falar um pouco disso. Então persevera mais um pouquinho, né? Às vezes isso que você, a família, né? Um filho, um amigo, né? Quantas vezes nós deixamos de perseverar? Então é insistir um pouco mais, né? E às vezes nós nos deixamos nos abater e aquele sentimento de incapacidade nos toma, né, esse sentimento, e aí nós já nos sentimos incapazes para as coisas da vida, e a gente vai desistindo, vai parando, e a pessoa acaba se trancando, né? E nesse momento nós estamos aqui conversando, quantas pessoas que têm um potencial extraordinário estão trancadas dentro de um quarto, já admitindo que não tem forças para lutar, estão ansiosas para ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra, né, a palavra de Deus que vai transformar a vida delas. Então, que nós possamos entender isso, né, e cada vez mais refletir nas nossas vidas, porque não é algo sobrenatural que vai acontecer lá na vida dela. Somos eu e você, os responsáveis para levar essa palavra a essas pessoas. Então, que o Espírito Santo, né, possa falar profundamente ao nosso coração, nos mostrar, né, o caminho, né, para que nós possamos levar essa palavra a essas vidas aí que estão vivendo, né, essas situações de tristeza, de solidão, de incapacidade de superar as dificuldades da vida. Então a mansidão também é virtude produzida pelo Espírito Santo. Os mansos, eles são pacíficos, eles impedem a proliferação de conflitos na igreja. A igreja, conflitos? A igreja tem conflito? Como é que é essa história? Tem conflito, onde tem gente, tem divergências de ideias, né? Pontos de vista diferentes, emoções diferentes, controle emocional, né, diferente, né? Cada um tem uma história e tem, sim, conflitos, mas isso vai acontecer, o conflito ele existe, mas o manso, ele impede o quê? Que esse conflito ele ultrapasse os limites ao ponto de criar uma situação de dissensão dentro da igreja. Então, nós como cristãos precisamos entender, as divergências vão surgir, os conflitos vão surgir, os ânimos vão ficar um pouco mais exaltados em determinadas situações. É comum em qualquer situação onde tem pessoas, mas o que não é comum é o quê? Virar dissensão, virar briga, virar guerra. Teve dissensão? Teve conflito? Vamos resolver. Analisou pontos de vista diferentes, tal, né? E aí resolve-se e boa. E o que está decidido, ponto final. Ah, mas eu queria... Não parou por ali. Resolveu? Está todo mundo em consenso? Foi a opinião da maioria? Ponto final. É isso. É princípio da submissão, né? Princípio da obediência. Ponto final, está decidido, a maioria decidiu, vamos junto, estamos juntos, não vamos sabotar,
Vamos fazer o negócio acontecer. Se não deu certo, vamos voltar ao plano e mudar a estratégia. Aí é comum acontecer em qualquer tipo de ambiente. E para haver unidade é preciso também longanimidade, né? No nosso dia a dia. O que é a longanimidade? Paciência, tolerância e, como a Alessandra comentou, né? Constância, perseverança, você se manter constante, né? Porque tem pessoas que têm altos e baixos, né? Ora ela está paciente, ora ela já não está tão paciente, está intolerante no último, né? Ora ela tenta buscar ali os seus objetivos, mas muitas das vezes ele não acontece tão rapidamente, né, como nós gostaríamos que acontecesse, e aí nós tiramos o pé, nos tornamos inconstantes, e aí desistimos, paramos. Aí de repente surge a oportunidade e nós não estamos preparados para assumir. Então que nós possamos ter constância, que você possa ter foco, né? A longanimidade é isso, né? Você colocar no altar de Deus, né? Rogar a Deus, pedir direção para Ele e se manter constante, buscando, né, a presença de Deus e que Ele te dê estrutura para superar as adversidades. Outro ponto aqui, ó, suportar uns aos outros, né? Suportar uns aos outros. Mas não é também assim, né? Suportar, tá bom, né? Deixa essa. Não tem jeito mesmo, né? Não é assim, é suportar em amor. Você amar aquela pessoa. Você entender que ela, talvez nesse momento, está vivendo uma situação complicada, então você amar aquela pessoa. E aí, sem dúvida, né, a unidade permanece. E aí, as coisas, como nós já falamos, se resolvem, mas é preciso amar aquela alma. Preciso entender que ela está precisando, né, do entendimento, né, está equivocada, mas se você também for agir ali de forma no ímpeto, vira um problema maior, né? Ao invés de ter um problema, você cria 2, 3, e aí complica. E perdoar, né? Perdoar, que é um dos... a identidade, né, do cristão, que é o amor, né? Então, quantas vezes nós somos mal interpretados, ouvimos coisas que talvez não merecíamos, mas que nós possamos perdoar as pessoas. É fácil? Lógico que não. Quando Cristo falou sobre o perdão, os discípulos falaram, quantas vezes nós vamos perdoar? 7 vezes? Né? Qual foi a resposta? 70 vezes 7. 490 vezes por dia. Imagina isso. 490 vezes por dia. E a gente não consegue perdoar às vezes uma vez. Oi, Limar. Oi. Mas quando a gente reconhece que nós também falhamos, que nós também erramos com as outras pessoas, fica mais fácil da gente liberar perdão. Quando você reconhece que você também não é perfeito, né? Que em algum momento você também já feriu, né? Porque às vezes no momento ali você é ferido e você vai guardando aquela mágoa, né? Mas quando você lembra, quando o Espírito Santo te traz algo que aconteceu, que você também feriu as pessoas, porque isso acontece também da gente ferir, né? Então fica mais fácil de liberar perdão quando nós reconhecemos que nós também falhamos, né? Que não só a pessoa falhou com a gente, mas que nós também falhamos o tempo inteiro, né? Então fica, eu acho, no meu ponto de vista, fica até mais fácil de você liberar perdão quando você reconhece que também você erra também. Sim, eu não sei se já aconteceram com vocês, né? Porque como você está dizendo, né, nós erramos, e é fato mesmo, nós
erramos e às vezes muito, né? Não sei se já aconteceu com vocês, uma situação de você errar, você reconhecer, ir lá naquela pessoa e pedir perdão. É um sentimento tão libertador que é indescritível. O seu interior, ele passa por uma transformação, porque você vem carregando, né, aquele sentimento que, lógico, você errou com a pessoa, e você vai lá e pede perdão. Parece que tira uma tonelada, né, de dentro das suas costas, e você se sente tão leve. E quando você recebe também o perdão, né? Então isso é um sentimento muito sobrenatural, né? Muito interessante. Não sei se já aconteceu com vocês. Comigo já aconteceu, de você ir lá, né, e errei, me perdoa, né, agir de uma forma, né, sem sentido, e aí a pessoa reconhece, e às vezes a pessoa nem está esperando, né, do nada assim. Então isso, sem dúvida, une as pessoas, né, mais ainda, quando você reconhece. E também quando você libera, né? Não adianta a pessoa vir também pedir e você não liberar o perdão, né? Então fica algo ruim dentro de você, né? Alimentando dentro de você. A raiz de amargura, né? Que a própria Bíblia nos diz, né? Que toda raiz de amargura seja retirada, né? Do nosso coração. Então fica mais fácil de nós permanecermos unidos, né? Na presença dele. Amém? Deus. Muito bem, então, e não somente isso, mas também nos gloriamos, né, nas tribulações, sabendo que a tribulação ela vai produzir o quê? A paciência, né? A paciência produz experiência e a experiência produz esperança. Então, na nossa vida, né, vem as tribulações, vem as adversidades. Isso é muito comum, todos nós passamos, uns mais, outros menos, né? Cada um tem a sua história. Se nós fôssemos abrir aqui para cada um comentar, né, toda a sua história de vida, ele vai citar momentos de muita tribulação na tua vida, de muitos problemas, de muitas adversidades, mas tudo isso acontece, né, com um propósito. Nós precisamos olhar para essas situações e extrair um legado dessa situação. E, sem dúvida, né, nos dá experiência para agirmos e aconselharmos outras pessoas que de repente pode passar por uma situação semelhante, né, e mantermos viva a nossa esperança, que no momento certo Deus ele entrará com providência, né, e nos tirar toda dor, toda angústia, né, que às vezes está tomando conta de nosso coração. Está lá em Gálatas 5:22, né? O fruto do Espírito é caridade, alegria, paz e longanimidade, né? Benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então tá aí. É um fruto do Espírito que nós precisamos nutrir, que nós precisamos estar valorizando, né, na nossa vida, aplicando na nossa vida, né, e não desistirmos. Às vezes a situação se estende muitas das vezes, né, e a gente quer tomar uma decisão já ali no ímpeto. Cuidado, analise melhor. Procure a direção de Deus, coloque no altar, avalie bem antes de tomar qualquer decisão. E no momento certo Deus vai esclarecer nas nossas mentes, né, para que nós possamos agir, né, de forma que esteja segundo a vontade dele. Ela não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, né? Muitas vezes nós falamos, nossa,
está demorando, né? Eu gostaria que fosse assim, assado. Pelo contrário, ele é longânimo, né, para conosco, não querendo que nenhum pereça, né, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então Deus, ele é longânimo conosco, né? Se ele fosse igual a nós, né, agir no ímpeto, eu já não estaria aqui, não teria essa oportunidade de estar falando com vocês. Mas ele é longânimo, ele quer que nós, né, cheguemos ao arrependimento, né, e reconheçamos cada vez mais a grandeza dele nas nossas vidas. Amém? Muito bem, concluindo, vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade para garanti-la. Mostramos que algumas virtudes são essenciais: a humildade, que fortalece a unidade; a mansidão, que gerencia os conflitos, né? No sentido de gerenciar aí, né? A longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões, elas desaparecem, né? E o nome de Jesus Cristo, ele é glorificado para todo sempre. Amém? Nós louvamos a Deus, né? Amém. E com a graça dele, né, que nós possamos aplicar a humildade no nosso dia a dia, a mansidão e a longanimidade, que são virtudes fundamentais para a nossa essência, para a nossa estrutura, para o nosso alicerce espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que Deus possa abençoar poderosamente, ricamente as nossas vidas, né? E que nada possa impedir a unidade, né, da nossa igreja, estarmos juntos, buscando, exaltando a Ele, porque Ele é merecedor, né, de honra, glória e de louvor. Alguém tem um pedido de oração, algum comentário a fazer, complementar aí o assunto? Amém? Então, estaremos à noite, né, louvando a Deus, adorando a Ele e exaltando a Ele. Vou fazer essa oração, né, e pedir a Deus, né, para que continue falando profundamente aos nossos corações. Amém? Oremos. Pai amado, Pai supremo, nós te louvamos, ó Deus, por essa manhã, onde, pela sua misericórdia, Pai, o Senhor concede que nós possamos refletir, possamos analisar, Pai, conceitos importantes da tua palavra. Verdade. Que nós possamos conseguir, ó Deus, lutar no dia a dia, lutar conosco mesmo, Pai, para aplicarmos essas virtudes no nosso dia a dia. Que cada dia nós possamos ser humildes, Pai, na tua presença. Cada vez nós possamos agir mais com mansidão, ó Pai, e longanimidade, para que nós possamos ser uma igreja unida, uma igreja, Pai, que possa estar fazendo a tua obra com amor, com carinho, com dedicação, e que nada possa impedir a operação do teu poder, ó Pai, em nossas vidas, e que nós possamos, Pai, vencer todo esse momento crítico que estamos passando no mundo, ó Pai, mas que, ó Deus, o teu nome seja glorificado em nossas vidas, em o nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Agradeço imensamente, né, a participação de vocês. Isso é fundamental, né? A escola dominical, ela é uma das bases, né, da existência da igreja, onde nós podemos aprender, onde nós podemos realmente entender o mistério de Deus para a nossa vida. Então, que Deus possa cada vez mais derramar na vida de cada um, né, milagres e bênçãos, né, e que nada possa impedir a operação gloriosa, né, do sangue de Jesus Cristo na vida de vocês, nas nossas vidas, né? Amém? Amém. A Deus. Deus abençoe.